Estamos começando a jornada da escalabilidade empresarial. Qual tipo de empreendedor é você? Porque existem vários tipos de empreendedor. Existe o empreendedor nato, existe o empreendedor serial, existe o empreendedor planejado e premeditado, existe o empreendedor social, o empreendedor por necessidade, o empreendedor corporativo, que é o intraempreendedor, que é o empreendedor interno, e por aí vai. Então, que tipo de empreendedor você, ao longo dessa nossa jornada, a gente vai passar os conceitos para depois você se autodefinir. E por que a modelagem é uma grande chave da escalabilidade empresarial, a grande chave do desenvolvimento pessoal, profissional e, ao mesmo tempo, da escalabilidade empresarial? Porque quem não sabe, meu amigo, cola em quem sabe. Se a gente quer fazer uma grande empresa, vamos copiar aqueles que já construíram grandes empresas. Vamos ver o que eles fizeram, como eles fizeram, onde eles foram captar recursos, quais foram as técnicas que eles utilizaram, quais foram as ferramentas que eles utilizaram, quais foram os sistemas de gestão que eles utilizaram, para a gente poder utilizar também e chegar à excelência que eles já chegaram. Uma lição que eu quero passar para vocês: a gente tem que ser sempre inconformado. Temos que ser gratos a Deus, mas inconformado com o status quo. Nós temos que estar sempre criando coisas que gerem valor para nós, para nossa família, mas também para a sociedade. Empreendedorismo é você resolver problemas, empreendedorismo é você assumir riscos, empreendedorismo é você vender. Todo grande empreendedor tem que ser um grande vendedor, vocês sabiam disso? Primeiro, vender a si mesmo, a si próprio. Vender a sua imagem, tem que acreditar nele para poder se vender. Segundo lugar, tem que ser um grande vendedor do seu produto. Produto enquanto gênero, dos quais mercadoria e serviço são espécie. Porque a gente ensina que você não deve vender mercadoria, você não deve vender serviço, você tem que vender produto. Porque mercadoria é aquilo que o cliente, o consumidor, leva efetivamente para casa. Mas o produto é o sentimento que ele leva. Você tem que vender sentimento. Então o sentimento é que é importante, porque quando a pessoa compra o sentimento, ele fideliza na sua empresa. Eu quero abrir um parênteses para explicar o que é escalável e escalonável. Empresas escalonáveis é a empresa que cresce a receita, mas também cresce a despesa. Às vezes a despesa cresce mais que a receita e o lucro diminui. Os investidores não estão em busca desse tipo de empresa escalonável. Os investidores estão em busca de empresa escalável, é a empresa que cresce receita e que a despesa permanece, ou até cresce, mas não cresce proporcionalmente. Então vai havendo como se fosse uma boca de jacaré. Então essa lição que eu passo antes é de extrema importância. Primeiro eu tenho que empreender na minha vida. Primeiro eu tenho que empreender em meu CPF. Eu tenho que procurar me livrar das crenças limitantes. Eu tenho que adquirir autoconfiança. Eu tenho que dizer: eu sou foda e vou construir uma empresa exponencial. E aí sim, aí fica muito mais fácil você empreender empresarialmente. Vamos criar empresas, vamos criar CNPJs. Agora não basta criar empresas, a gente tem que criar empresas e fazê-la escalar, acelerar. Criar empresas para que se transformem em empresas exponenciais, empresas de excelência, empresas que possam chegar até a bolsa de valores, empresas que possam chegar a casas do multimilhão, do bilhão. O desenvolvimento empresarial ou o empreendedorismo empresarial é o principal fator promotor de desenvolvimento econômico e social de uma nação, meu amigo, de importância capital na criação de riqueza, de renda. Se você quer ser milionário, bilionário, vai ter que criar empresa, vai ter que criar CNPJ. E você tem que saber a resposta para essas três perguntas: aonde estou, aonde quero chegar e como vou chegar. Se você não tem a resposta, meu amigo, vai ser difícil você cumprir com essa estratégia. Então é de extrema importância que a minha empresa começou agora, onde é que eu estou, a visão de onde eu vou levar a empresa e como eu vou levar a empresa para alcançar a minha visão. Então, altas taxas de juros evita que você vá a banco, captar recursos, fazer uma alavancagem empresarial. Alta carga tributária, um dos países de uma carga tributária altíssima, não é o mais alto, tem país mais alto, mas o nosso é um dos mais altos, altas cargas tributárias, além de ser um país de alta corrupção. Inclusive eu tenho um livro que eu escrevi no passado chamado Falta de Educação Gera Corrupção. Eu provo que quanto menos educada, quanto menos conhecimento, menos educação tem uma sociedade, mais alta é a taxa de corrupção. Infelizmente isso acontece no nosso país. É que o empreendedor é aquele que tem a capacidade de convencer os outros da sua
loucura. Nós somos obstinados, nós somos empreendedores, loucos por construir coisas que gerem valor, primeiramente para a gente, para a nossa família, mas também para a sociedade. Nós vamos pagar impostos, não podemos sonegar. Quem sonega não cresce, pessoal. Isso. Efeito gravitacional empresarial. A empresa que é fundada e não está crescendo, está morrendo. Tem aquela história de que minha empresa está estável. Esse ano não cresceu, foi a mesma do que o ano passado. Empresas estáveis não existem. Toda empresa tem que ter uma cara, uma pessoa à frente dela. Agora, essa pessoa tem que ter responsabilidade social, responsabilidade empresarial. Primeira coisa que a empresa tem que fazer, tem que vender. Empresa que não vende, nem empresa é. Claro que eu não estou falando de lucro já no início, de break-even. É claro que você tem que ter um prazo para break-even. A partir de que momento a empresa tem que dar lucro? Depende, né? Mas a empresa tem que dar lucro. Não pode ficar muitos anos sem dar lucro, até porque onde é que você vai buscar recurso para poder fazê-la sobreviver? Então quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. O presidente da empresa não é o CEO, não. O presidente da empresa é o fluxo de caixa. O presidente da empresa é o caixa. O presidente da empresa é o lucro, porque a empresa que não dá lucro, ela vai quebrar. Mas o mais comum para que a empresa passe para essa fase, da fase da adolescência, saia da fase da infância, é a pessoa buscar ajuda. É isso mesmo. Tem que buscar ajuda porque ninguém faz nada grandioso sozinho, pessoal. As 3 fases da empresa. Tem a fase infantil, que é a fase da criação, da validade, que é criada por um técnico, empreendedor e administrador ao mesmo tempo. Depois ela passa para a fase da adolescência, onde você vai se desvencilhar, você vai livrar do técnico, vai contratar um técnico, amigo. Porque você vai ter que apenas empreender. Você vai ter que contratar um administrador, porque você não vai ter tempo de fazer tudo, senão você vai levá-la à morte. As empresas criadas por um técnico, por um empreendedor que é ao mesmo tempo técnico e administrador, que não vai atrás de ajuda, na maioria das vezes ela morre. E aí, para você passá-la da fase da adolescência para a fase adulta, você vai ter que criar essa empresa sob a perspectiva, vai ter que transformá-la sob a perspectiva do empreendedorismo, ou seja, profissionalizá-la, certo? Para um planejamento estratégico, com organograma, com posicionamento estratégico, com cultura empresarial, que vai ser objeto da nossa aula de amanhã. Porque ao criar a empresa, o empreendedor tem que definir inicialmente 2 coisas: o posicionamento estratégico e o planejamento estratégico da empresa. E o que consiste o planejamento estratégico da empresa? Ora, meu amigo, o próprio nome está dizendo planejamento. É o planejamento de como a empresa vai alcançar os seus objetivos num determinado período de tempo. Não basta ter planos e ideias, você tem que transformar ideias em ação para poder virar um planejamento. Não basta ter planos, tem que ter planejamento. Planos são apenas ideias ou sonhos. Planejamentos é você definir metas. Uma meta grande é dividir ela em metas pequenas e ir realizando as metas pequenas. Quando você define metas, você tem que criar métodos, porque metas sem métodos não adianta nada. E métodos sem disciplina também não adianta nada. Então defina metas, crie métodos e com muita disciplina tenha atitudes, comportamentos, ações para poder realizar as suas metas. O primeiro passo é o posicionamento estratégico. A gente vai atuar com estratégia de preço baixo, preço alto, que é a estratégia de massa. A gente vai atuar custo e benefício, a gente vai atuar nichado ou não. Depois que a gente escolhe, a gente vai atuar localmente, regionalmente, nacionalmente, internacionalmente. A gente vai atuar presencialmente ou bem através do digital, no e-commerce, por exemplo, ou nos 2 de forma híbrida. Cultura da empresa é isso. É o comportamento que você vai exigir dos empreendedores, dos gestores, dos líderes, dos colaboradores, dos terceirizados, dos clientes, dos consumidores, ou seja, de todos os stakeholders, que a cultura empresarial ou cultura corporativa, a cultura da nossa empresa, é o gerente invisível da nossa empresa. E é de extrema importância a criação da cultura, pois os colaboradores, os seus funcionários, eles precisam acreditar na cultura da empresa. Eles precisam acreditar no propósito, na missão, na visão e precisam se nortear pelos valores da empresa. Sabe para quê, meu amigo? Para ter um sentimento de dono. E a gente quer, a gente precisa, é essencial, tem um pertencimento e também para que eles vislumbrem um futuro na empresa. O ser educacional, ele veio ao mundo, ele foi criado por mim. Sabe para quê? Em primeiro lugar, para produzir e disseminar e socializar conhecimento.
Então, produzir, disseminar e socializar conhecimento nos diversos campos do saber, para formar profissionais, meu amigo, profissionais e seres humanos empreendedores, com mentalidades empreendedoras e mentalidade inovadora, preparados para o mundo global. Essa é a missão. E eu pergunto para você, qual é a missão da sua empresa? Qual é a dor coletiva que ela resolve? Qual o valuation que eu quero adquirir? Quanto a empresa deve faturar? Né? Qual o mercado que ela deve atingir? Aí a gente chama de visão quantitativa, porque é focada em números, em metas tangíveis e mensuráveis, né? Como alcançar uma determinada participação do mercado. Né? Agora, a visão qualitativa ela é mais abstrata, né? Ela é mais descritiva, ela se refere mais a propósitos, a impactos. Por exemplo, como a ser uma empresa reconhecida como a mais inovadora. Eu quero que a minha empresa seja reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Ou eu quero que a minha empresa seja reconhecida, não só reconhecida, mas seja referência em responsabilidade social, porque ela se pauta, né, pela gestão da responsabilidade social empresarial, pela sustentabilidade, o chamado ESG. Valores significam o norte, né, a bússola, que vai disciplinar a condução do comportamento de todos os stakeholders. Em pouco tempo, grande parte dos empregos que existem hoje vão ser substituídos pela inteligência artificial e pela automação. E aí eu digo para você, você tem procurado estudar inteligência artificial, procurado adquirir as ferramentas de inteligência artificial para instalar na sua empresa? Faça isso. Ou você faz isso, ou você está fora do jogo, porque a inteligência artificial hoje não é futuro, é presente, é uma realidade radical que pode transformar radicalmente as nossas vidas, já está transformando radicalmente as nossas vidas e as vidas das nossas empresas. Procure talentos, trazer talentos para a sua empresa. Procure trazer gente boa para a sua empresa, porque para que você tenha uma estratégia de gestão de pessoas eficiente e eficaz. Então vamos procurar trazer talentos. Mas, Janguier, trazer talentos é caro. Claro, talentos é caro. Se você não pode pagar bem, aí você vai ter que ir pelo que nós ensinamos, que é o partnership, utilizando as ferramentas do Cliff e do Vest. Agora, contratar talentos leva tempo. Você tem que ter muito cuidado na hora de contratar. Agora, tem que demitir rapidamente aqueles que realmente não mostram a habilidade e a competência que se presumia que ele tivesse. Não dá para ficar com gente ruim, não, porque pode ser um desastre na sua empresa. Então, quais são os principais requisitos que eu ensino, que eu oriento? Anote aí, pega o caderno e anote aí, pela ordem, para você contratar um bom talento. Lembrando, primeiro a habilidade socioemocional, depois a habilidade técnica. Eu elenco aqui 18 requisitos e vocês vão ver que a maioria deles são, primeiro, pela ordem, habilidades socioemocionais. Primeiro requisito que a gente tem que olhar quando vai contratar um talento é a integridade, meu amigo. A gente tem que ver se o talento ele se pauta, a vida dele é pautada pelos princípios, preceitos e valores transcendentais para uma vida humana digna. Ou seja, se o cara tem uma história de valor, se o cara tem uma história de honestidade, de ética, de probidade, que pouco interessa se o cara tem habilidade técnica, mas é desonesto. Ou seja, vai trazer essa afronta aos princípios de Deus dentro da sua empresa. O segundo elemento é se o cara é otimista, se ele tem mentalidade de crescimento e de riqueza, se o cara é positivo. É porque se é um cara altamente negativo, ele vai contaminar o seu time. Por isso que a gente ensina, afaste-se de pessoas que têm mentalidade negativa. Terceiro item que a gente coloca pela nossa ordem é se a pessoa tem autoconhecimento, se ele procura se conhecer, se ele conhece as suas fraquezas e as suas fortalezas, que também é uma habilidade socioemocional. Quarto, anote aí, pessoal, se a pessoa é altamente motivada, né? A motivação é de extrema importância, porque a gente tem que ter motivação em tudo. Motivação, motivo mais ação, faz você começar a agir. Mas nem sempre a pessoa vai estar motivada, logo é de extrema importância que a pessoa seja disciplinada. Então, a pessoa é motivada, ela está sempre querendo realizar, tem sempre mentalidade de que vai realizar. Então, é um outro item pela ordem nossa. Se ele tem habilidade de comunicação, né? Se ele é bom comunicador, não é precisa ser um bom orador, não.
mas se ele sabe se comunicar com os seus colegas, se ele tem iniciativa. Será que essa pessoa, ele não fica esperando a gente mandar? Eu detesto pessoas que ficam esperando a gente mandar. Ele tem capacidade de resolução de problemas, uma pessoa resolvedora de problemas. E o que é ser resolvedor de problemas? É ser empreendedor, amigo. É ser um intraempreendedor, é ser um empreendedor interno. Você passa um problema para ele, ele vai trazer solução. Tem até aquela frase que eu tenho no meu birô, lá do meu escritório, da Epitícia, que se você não traz uma solução, você também faz parte do problema. Então, você passa o problema, será que ele tem capacidade resolutiva? Será que ele realmente tem mentalidade empreendedora? Haja vista que empreendedorismo é resolver problemas também, não é isso? Outra coisa, será que o cara é altamente resiliente? Se ele é adaptável, né? Ele tem adaptabilidade às situações difíceis, aos problemas, aos obstáculos, às adversidades. Ele tem a habilidade de trabalhar sob pressão, que é trabalhar sob pressão, é resiliência. Será que é um cara flexível, tolerante? Porque nós sabemos que tolerância, flexibilidade, aprender com os erros e fracassos e a autocompaixão são princípios da resiliência. Será que ele tem espírito de colaboração? É se pautar pela regra de ouro. E qual é a regra de ouro? A regra de ouro que eu quero para mim, eu quero para os outros. Eu quero o meu sucesso. Eu quero a minha prosperidade. Lembrando que sucesso e prosperidade são coisas distintas. As pessoas pensam que é a mesma coisa. Sucesso está contido na prosperidade. A prosperidade contém o sucesso, porque a prosperidade é algo muito mais holístico, muito mais amplo, né? Em várias áreas da vida. Enquanto sucesso é apenas você, por exemplo, foi aprovado numa prova, você teve sucesso na prova. Agora, a conjugação de vários sucessos leva à prosperidade. É adaptável a situações adversas, situações difíceis na vida que vão aparecer. Ele aprende com os erros e aprende com os fracassos. Ele tem espírito de colaboração, ele tem pensamento estratégico. Outro item também, ele é uma pessoa autêntica, é uma pessoa curiosa. A curiosidade que é o instrumento da criatividade. Sabia disso? Todos esses elementos são habilidades socioemocionais. E agora, queridos amigos, é que eu entro em 3 habilidades técnicas. Veja que eu estou falando, para contratar um talento, primeiro olha se ele tem habilidades socioemocionais. Elenquei aqui quase 15. E depois é que a gente vai ver se ele tem habilidades técnicas. E aí, 16º item é se ele tem habilidade e competência técnica na área. Veja que vem depois de tudo aquilo que eu falei para vocês. Porque se ele não tiver aquele conjunto, ou pelo menos parte dele, vai ser um desastre na sua empresa. Você vai ter que demitir rapidamente. Lembre-se que habilidades socioemocionais demora muito para ensinar. O cara não aprende da noite para o dia. Já a habilidade técnica aprende rápido, muito mais fácil. Então aí é que ele vem com habilidade e competências técnicas. Lá no final, aí é que a gente vai olhar se ele tem experiência prévia. E aí é que a gente vai ver se ele tem referências profissionais. Então vejam que esses 3 itens que são técnicos, vêm depois das habilidades socioemocionais. Criar um ambiente de trabalho agradável, né? Ninguém quer trabalhar num ambiente que não seja saudável, num ambiente que não seja positivo, num ambiente insalubre, por exemplo. Logo, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente alegre, um ambiente feliz, um ambiente salubre e não insalubre, um ambiente que seja saudável e positivo. A gente sabe que hoje existe o trabalho presencial e muita gente institucionalizou o trabalho home office, mas já ficou comprovado, meus amigos obstinados, que o trabalho home office integral, a produtividade é infinitamente menor que o trabalho presencial, né? As pessoas precisam ter os colegas ao lado, precisam se socializarem com outras pessoas. Quando a pessoa está em casa, até no início, a produtividade é igual, mas depois começa a cair. As grandes empresas já comprovarão isso, a produtividade é infinitamente menor. Tem gente que diz que é 50% menor. Logo, o ideal hoje é o trabalho híbrido, né? Pelo menos 70% presencial para socialização, para troca de ideias, para troca de experiências e apenas 30%, 20% home office. A gente não gerencia pessoas. Os líderes, os gestores, os administradores não gerenciam pessoas, gerencia expectativas. As nossas expectativas e as expectativas deles. Então é importante que a gente passe no início qual é a estratégia, qual é a expectativa que eu tenho em relação a você e você tem em relação a mim enquanto pessoa jurídica, enquanto seu líder, enquanto seu gestor, enquanto seu
empreendedor. Vamos gerenciar expectativas. Logo, essa comunicação eficiente no início da contratação é de extrema importância para poder manter o nosso colaborador, manter o talento que nós contratamos e que nós contratamos com muito trabalho, porque dá trabalho contratar talento. E é importante que o colaborador faça mais do que foi delegado, faça mais que o necessário. Não faça apenas o possível, né? Porque aquelas pessoas que fazem o possível, essas pessoas não conseguem atingir os seus desideratos, os seus objetivos. Eu, por exemplo, sempre quis mais que os outros, anota essa lição aí, sempre quis mais que os outros, sempre fiz mais que os outros, sempre fiz mais que o necessário, até o impossível, não apenas o possível. Porque possível todo mundo faz. Fazer o necessário todo mundo faz. A gente tem que fazer mais que o necessário. Só que as metas, meus amigos, os objetivos, eles têm que ser claros, têm que ser específicos, têm que ser mensuráveis e têm que ser alcançáveis, têm que ser execuíveis. Não adianta você dar uma meta inexequível que o cara, mesmo com mentalidade de crescimento de riqueza, mentalidade empreendedora, vai colocar na cabeça, essa meta é impossível de alcançar. Então ele não vai cair para dentro, não vai cair de corpo e alma, não vai se dedicar em sua inteireza, porque ele sabe que aquilo é impossível. Metas têm que ser altas, metas têm que ser grandes, né? Mas têm que ser execuíveis. Então é importante que a gente tenha inicialmente a universidade corporativa, a nossa universidade corporativa. O que é a nossa universidade corporativa? Inicialmente um departamento que pode ser exercido cumulativamente pelo nosso gerente de RH para poder fazer cursos de treinamento, né? Ou pegar os cursos gratuitos que existem ou até cursos onerosos, pagos mesmo, para poder exigir, solicitar que os nossos colaboradores façam sempre treinamento, estejam sempre evoluindo, né? Você vai ter que oferecer uma remuneração competitiva, né? Não adianta o mercado estar pagando X, você está pagando a metade de X. O melhor benefício e incentivo para manter um talento na empresa, sabe qual é? É a participação. Aí você pode perguntar, Janguier, como criar os meus propósitos de vida? Fica muito mais fácil você criar os seus propósitos quando você descobre quais são os seus dons. Dom é talento, é individualidade, é identidade pessoal. Quando eu descubro os meus dons, os meus talentos, as minhas individualidades, as minhas habilidades, as habilidades que eu nasci com elas ou as habilidades que eu adquiri ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada, fica muito mais fácil eu criar os meus propósitos. Porque fica muito mais fácil eu fazer coisa naquilo que eu tenho um dom, naquilo que eu tenho habilidade. Oferecer feedback constante para os nossos colaboradores. Temos que oferecer, está sempre dando retorno, meu amigo, ó, você está muito bem nisso, você está mal nisso, né? Você precisa melhorar nisso, isso aqui está perfeito. Então, feedback, além do feedback, né? O feedback constante é de extrema importância. Mas quando você é um péssimo líder, você não tem jeito de você manter a sua equipe. Você tem que ser um general romano, na frente da tropa, você tem que manter pelo exemplo, você tem que dar o bom exemplo. Ou seja, você tem que adquirir a capacidade de liderança, tem que saber liderar. Quem não sabe liderar, meu amigo, não consegue manter os talentos. E a gente vai falar sobre as formas de conquistar riqueza financeira nas aulas da semana que vem, a programação mental de conquista de riqueza, como conquistar, quais são os principais passos para conquistar a riqueza financeira, até porque a ciência do enriquecimento é uma ciência exata, tão exata como a lei da gravidade, como a matemática, como a álgebra, como a aritmética. Vocês sabiam disso? Pois é. Semana que vem a gente vai falar sobre isso.